Rafaela, do seu ponto de vista, entre as reformas tributária e administrativa, quais dessas surtiriam uma melhora mais rápida para a nossa economia? Olha, eu vejo hoje, as duas são muito importantes. Se eu tivesse que escolher, eu vejo hoje a tributária como mais importante. Eu acho que se a gente melhorar o ambiente de negócios, a gente pode crescer mais a economia. E eu acho que do ponto de vista administrativo, a PEC emergencial, congelando os salários, ela já dá um bom efeito ali, segurando gastos. Né? Então, a gente consegue, aí, nos próximos 2, 3 anos, segurar esses gastos. A gente tem um teto de gastos hoje, né? Então, a gente já não tem como crescer, né, nos salários, nos servidores. Obviamente que a reforma administrativa é importante para conter gastos ainda num prazo mais longo, eventualmente até reduzir alguns gastos, né, permitindo redução de folha, redução de pessoal, mas eu acho que mais importante hoje é a gente retomar os investimentos no Brasil, ter um ambiente de negócios que permitam que as empresas voltem a investir, voltem a crescer, e a gente possa realmente sair daquele PIB que a gente viu nos últimos anos ali de 1%, 1,5% ao ano de crescimento, e possa crescer 2,5%, 3% nos próximos anos. Um crescimento de PIB forte, ele também tem um papel de ajuste fiscal, você aumenta a arrecadação, então você até alivia um pouco a pressão ali nessa questão de gastos públicos, né, que é o que a reforma administrativa vai atacar. Então, a meu ver, a reforma tributária hoje, ela é mais relevante do que a reforma administrativa. Ô, Rafaela, o Felipe Nascimento aqui tem uma pergunta para você. Felipe, fica à vontade. Pode fazer a pergunta aí para a Rafaela. Legal, Paula, obrigado. Bom dia, Rafaela. Tudo bom? Seguinte, você estava comentando aí sobre as reformas, né? Qual, na sua visão, seria a mais importante, né? E a que necessitaria fazer com mais rapidez, mas a gente sabe que existe o tempo da tramitação, existe o tempo da implementação, e os resultados talvez só viriam num prazo um pouco mais esticado, aí, um pouco depois de colocada, obviamente, as reformas em prática. Você acredita que o governo ele tem espaço para cortar alguns gastos, para rever o orçamento, para poder fazer uma gestão melhor dos recursos e, inclusive, estimular a economia, estimular auxílios, colocar em vacinas, enfim, para estimular mesmo esse ambiente econômico, geração de empregos, como mesmo você mesma estava falando, porque a gente sabe que as reformas elas só vão acabar tendo um impacto, um reflexo posteriormente, né? Mas o Brasil ele precisa, nesse momento de crise sanitária, pandemia e, enfim, toda essa questão econômica que a gente está passando, precisaria de alguma coisa um pouco mais breve, né? Mais recente. Qual é a sua visão? O governo ele tem esse espaço para fazer uma jogada de recursos, de orçamento nesse momento? Bom dia, Felipe. É um ótimo ponto, né? De fato, como você comentou, as reformas estruturantes, elas levam tempo para surtir efeito. Um bom exemplo é a reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, e no ano passado a gente viu uma pequena amostra do ganho que ela teve com uma economia, no aumento da Previdência, dos gastos com a Previdência em 2021. Mas ele foi pouco significativo do ponto de vista para dar alívio para o orçamento, para que ele seja implementado em outras áreas. Então, eu concordo que as reformas, elas levam tempo para surtir impacto. Mas existe um ponto muito importante das reformas, que é a sinalização. Então, quando você sinaliza que você vai ter um ambiente melhor, que você vai ter menos risco fiscal, você volta com um investimento já hoje. Então, as empresas que estão planejando investir no Brasil, quando elas olha, a partir de 2022, quando a reforma tributária entrar mesmo em vigor, mesmo que haja um tempo de transição, né, para algumas mudanças, então você olha para daqui a 2, 3 anos, e já planeja o seu investimento hoje. A mesma coisa aconteceu, de fato, com a reforma da Previdência, né? Apesar de ser um impacto de 10 anos, você olha para os próximos 10 anos e fala, opa, o cenário vai ser melhor daqui a 10 anos, né? E os juros já começam a cair, porque você não precisa mais de um prêmio de risco tão alto, porque você já vê um cenário de previsibilidade melhor. Então, as reformas estruturantes não têm um impacto de curto prazo no orçamento do governo em si, mas elas têm um impacto de curto prazo na percepção de risco Brasil.
Brasil, que hoje vem atrapalhando muito os novos investimentos. Então, esse seria um ponto. Agora, de fato, olhando ao outro ponto da sua pergunta, que é o que o governo poderia fazer hoje de curto prazo, infelizmente o governo não tem muito o que fazer, né? O espaço orçamentário hoje para medidas, ele é muito pequeno. O governo está tentando traçar ali algumas novas medidas de antecipação de alguns gastos, como 13º e abono, algumas linhas de crédito que não impactam o orçamento. Então, o governo está, assim, tentando desenhar algumas medidas de estímulo para esse curto prazo, mas, infelizmente, o nosso espaço para isso é muito pequeno. E acho que um grande estímulo importante, que inclusive eu sou favorável, que é a retomada do auxílio emergencial. Se o auxílio emergencial ele for contido, né, em parcelas definidas, em valores menores e focalizado nas famílias que realmente precisam, ele pode ter um benefício muito grande para a economia, né, ajudando nesse momento de transição, que a gente está saindo da pandemia, a vacinação está começando ainda no país, e você melhora a renda dessas famílias mais necessitadas, então isso contribui sim para a economia. O que não pode ser um auxílio muito elevado, como foi no ano passado, né, que de certa maneira foi mal dimensionado, então ele tem um custo muito alto, e aí o custo-benefício acaba sendo negativo, né, ele tem um custo muito maior para o país do que o benefício de curto prazo para as famílias. Mas um auxílio mais contido hoje ali por volta de 30 bilhões, ele não tem um impacto significativo no orçamento, e eu acho que ele tem um impacto muito positivo na economia. Tá certo. Rafaela, você...